Fazer quando Deus nos chama. É sobre isso que eu quero falar com você nesse devocional do Evangelho em Foco hoje. Nós não nos encontramos na segunda-feira, mas eu vim aqui para trazer esta mensagem porque ela precisa ser entregue. É uma mensagem muito poderosa e muito ativadora. Mas antes eu quero orar com você, amém? Deus, eu quero te agradecer pela tua palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. Senhor, tira da nossa mente, do nosso espírito, Pai, todo sofisma, toda resistência, todo impedimento que venha nos fazer crescer, entender e discernir a tua palavra. Nós queremos compreendê-la, Pai. Nós queremos praticá-la, nós queremos vivê-la. Venha falar com a gente hoje, Pai, que esta palavra possa produzir frutos em nós, na nossa casa, no nosso ambiente, Pai, no nosso ambiente interno e externo. Fala com essa pessoa, Pai, de forma profunda que está ouvindo agora esse vídeo, que o Senhor possa preenchê-la, Pai, totalmente, até transbordar. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Essa palavra que eu quero compartilhar com você está no livro de Ezequiel, é o segundo capítulo, são só 3 versículos que eu quero compartilhar com você. Versículo 1, 2 e 3, que diz assim, é sobre o chamado de Ezequiel. O que Ezequiel faz quando Deus o chama? Presta atenção nisso. Ele me disse, filho do homem, fique em pé. Isso aqui é depois que, né, o céu se abre, né, e vem a visão, a grande visão que fala no capítulo 1. Leia o capítulo 1. Ezequiel fala dessa visão que ele teve, que é uma revelação. Então ele diz, Deus diz para ele, filho do homem, fique em pé, pois eu vou falar com você. Eu vou ler depois, porque senão eu já vou parando e comentando. Eu vou ler tudo e depois eu comento. Fique em pé, pois eu vou falar com você. Vocês já entenderam aqui, né? Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé. E ouvi aquele que me falava. Ele disse, filho do homem, vou enviá-lo aos israelitas, nação rebelde que se revoltou contra mim. Até hoje, eles e os seus antepassados têm se revoltado contra mim. E aí, no capítulo 4, só para dar uma completadinha aqui, o povo a quem vou enviá-lo é obstinado e rebelde. E aí Deus começa a falar com ele o que ele vai falar. Ele fala, você vai falar assim, assim diz o Senhor. E ele começa a entregar a mensagem. Deus ensina ele como ele vai falar, como ele vai entregar a mensagem. Mas o primeiro ponto que mais me chama a atenção aqui nesta palavra, nesses 3 versículos aqui, é primeiro, a voz do Senhor, a voz do soberano. Como que ela diz? Fique em pé. Isso é Deus falando para mim e para você. Agora, principalmente nesse fim de ano. Fique em pé, porque eu vou falar com você. Deus está falando, eu não vou falar com você prostrado. Eu posso até ter te encontrado prostrado, mas se levanta. Se levanta porque eu cheguei. Porque você agora ouviu a minha voz. É a minha voz que vai fazer você ficar em pé. Não é mais tempo de ficar na paralisia. Não é mais tempo de ficar prostrado. Fique em pé porque eu vou falar. Deus, ele pode ter nos encontrado numa situação ruim, sabe? Estou aqui trazendo esse contexto, essa situação para o nosso contexto, para o nosso cenário atual. Porque às vezes você pode não estar passando um cenário que você está totalmente posicionado ou posicionada. Mas Deus está falando, fique em pé, porque agora você vai ouvir a minha voz. E a voz de Deus, ela dá direção, ela dá uma capacitação. Mas vamos continuar aqui. Esse fique em pé, não fique prostrado. Você não vai ficar prostrado, amém? Então, ele o chamou e ele colocou. Olha o que Deus faz. Ele chama. E aí ele coloca Ezequiel em pé. Como que ele coloca Ezequiel em pé? Enquanto ele falava. Porque enquanto ele falava, Ezequiel diz, enquanto ele falava, o espírito dele entrava em mim e me colocou em pé. Então, nós precisamos parar para ouvir a voz do Senhor, porque é essa voz que vai nos fortalecer, nos levantar, nos resgatar, nos realinhar e nos colocar na rota. Amém? Espero que isso esteja falando com você. Tem falado muito comigo. E creio que é uma mensagem para todos nós para esse tempo.
Às vezes passamos um ano difícil, né? Passamos batalhas, aflições, guerras aí, que misericórdia, tantas guerras. Mas Deus fala que fica de pé. Fica de pé porque eu vou te instruir agora. Para onde eu vou te enviar. Você não vai com um vazio, você vai cheio do meu espírito. Você vai capacitado, capacitada. E Deus está nos levantando sim para um novo tempo. Ele está fechando, encerrando ciclos, eu vi isso hoje e creio totalmente nisso. Encerrando ciclos e nos colocando definitivamente em um novo tempo, em uma nova estação, amém? Mas vamos continuar aqui. Então, ele ficou em pé para ouvir a mensagem. Fique em pé. Não fique mais nessa prostração que você tem ficado, nessa insegurança, sabe? Nessa indignação, nessa aflição, nessa dúvida. Não saia deste lugar. Fique em pé, sabe o que quer dizer? Guarda isso para ano de 2025 e para sempre. Posicione-se. Posicione-se. Ezequiel, se posicione que agora eu vou falar com você. Eu não vou falar com você curvado. Não vou falar com você prostrado. Posicione-se. Qual é o seu nome? Fala aí para você mesmo. Micaele, posicione-se. Eu vou falar com você. Deus, guarda isso. Deus fala com pessoas posicionadas. Deus não fala com pessoas que estão na dúvida, na indignação, na murmuração, um pé lá, outro cá. Não, Deus fala com pessoas posicionadas. Amém? Vamos continuar aqui. Isso aqui é só discernimento aqui, hein? Então Deus, o que ele faz? Ele chama, olha só o que ele faz. Ele chama, ele coloca em pé e ele envia. Porque olha o que Deus fala aqui, ó. Olha o que Deus fala. Vou enviá-los. Ele chama Ezequiel, ele coloca ele de pé e para enviar. Deus ele está nos chamando para um posicionamento para poder nos capacitar, nos encher e nos enviar. É um tempo de envio. É um tempo de envio. Então, o Espírito fortalecia enquanto ele ouvia a mensagem. Enquanto nós estamos ouvindo coisas erradas ou deixando de ouvir a voz do Senhor, nós não somos fortalecidos. Mas nós somos fortalecidos enquanto nós estamos ouvindo a mensagem. A fé vem pelo ouvir. Eu costumo acrescentar, e a transformação vem por praticar a palavra. Então, ele foi enviado a uma nação, nós lemos o 4 aqui, uma nação, um povo obstinado e um povo rebelde. Mas Deus, ele avisou, mas antes ele capacitou. Amém? Mas a questão aqui é que ele foi enviado a uma nação rebelde, porque ele diz que ele e os antepassados se revoltaram contra Deus. E onde existe um povo rebelde, escuta isso, onde existe um povo rebelde, Deus levanta um profeta. Então, se você tem vivido em meio às pessoas que estão aí rebeldes, sabe aquele jeito assim, obstinado, de coração endurecido, quem sabe você não é a pessoa que Deus está levantando para ser profeta, para ser boca dele, para ser a pessoa que traz. O ser profeta é trazer a verdade, trazer o caráter, trazer o que existe no coração de Deus para um povo. Ah, mas eles não querem ouvir. Esse aí já não é o seu problema. Isso é um problema desse povo com Deus. Mas quem sabe você não é essa pessoa, esse profeta, essa boca de Deus que Deus está levantando, essa pessoa que, né, aquele justo que Deus procura um justo no meio desse povo, para falar em meu nome, para viver os meus princípios, os meus valores. Então, e ele fala, ó, não seja rebelde como aquela nação, abra sua boca e coma um rolo. E aí eu finalizo aqui. O que significa comer o rolo? Deus, ele vê, a visão dele, ele vê um rolo cheio de palavras, e Deus fala para ele comer o rolo. E o que ele quer dizer com isso? E aí eu realmente finalizo aqui. Antes mesmo de eu compartilhar a palavra, eu preciso me alimentar da palavra. Eu preciso estar nutrida pela palavra. Ela precisa existir dentro de mim como uma verdade, como um princípio, como algo que eu vivo.
Então, ó Ezequiel, eu te chamo, eu te levanto, eu te envio. Mas tem mais uma coisa: coma as minhas palavras, se alimente das minhas palavras, que você venha se nutrir das minhas palavras. E aí sim, depois que você estiver cheio das minhas palavras, você vai falar ao povo. Deus está nos chamando para viver sair da hipocrisia, da superficialidade, viver uma vida de verdade, uma vida intencional. Porque é isso que nos dá autoridade para falar. Nos alimentarmos da palavra da verdade. Porque, como eu disse, na oração ela é luz para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés. Ela é o farol que nos guia, ela é a direção, é o mapa da nossa vida. E o que Ezequiel faz? O que nós fazemos quando Deus nos chama? Eu comecei falando isso no vídeo. O que fazer quando Deus chama? Primeiro, posicione-se. Fique de pé e se alimente da sua palavra. E certamente nós escreveremos uma nova história. Amém? Deus, eu quero te agradecer pela vida de cada uma das pessoas que estão ouvindo essa palavra, que o Senhor possa, de fato, alimentá-las, Pai, em corpo, alma e espírito, e que possa ser abastecida, que essa pessoa possa ser abastecida de tal forma até que ela venha a transbordar. Que essa pessoa encontre um novo posicionamento no Senhor, com o Senhor, para um novo tempo, para uma nova história, para uma nova vida. E que seja, Pai, algo geracional. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém?